Irmãos, em João, capítulo de número 11, versículo de número 3 e 4, diz assim: mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E para finalizar, o versículo 6 diz assim: porém, quando ouviu que Lázaro adormeceu, ficou ainda mais 2 dias, no lugar onde estava. A palavra de Deus aqui, ela conta a história de Lázaro, Marta, Maria, Jesus e os discípulos. Esses são os 5 personagens, as 5 pessoas, né? No caso, não pessoas, mas os discípulos, que no caso são os 12, que são participantes dessa história e que é extraordinária. Sabe, aqui eu quero falar sobre milagre. E o que eu entendo através desse texto, e se você quiser ler o versículo 11 inteiro, faz bem, é muito bom. Na verdade, ler a Bíblia inteira, mas se você quiser ler esse versículo, é bom. Esse capítulo, ele está nos mostrando milagre. Só que o que é interessante é que o milagre, ele só acontece porque Marta e Maria procurou quem? Jesus. O que eu entendo é que para viver milagres, eu preciso procurar Jesus. Eu preciso procurar Ele. Sabe, não adianta eu querer milagres, eu querer cura, eu querer salvação, sendo que eu não procuro quem é a cura, quem é a salvação. A gente hoje procura aquilo que só tem em Jesus no mundo. O problema é que a palavra de Deus, ela é clara. Primeiro procurai o reino de Deus. E o que vai acontecer? As demais coisas serão acrescentadas. Sabe, nós precisamos procurar Ele primeiro. E o segundo ponto é que precisamos entender que tudo está no tempo dele. Tudo é no tempo dele. Irmão, se a gente quiser precipitadamente fazer algo que Deus não mandou, vai dar errado. Principalmente se tratar da missão dele. Se tratar da missão dele, irmão, pode ter certeza, vai dar errado. Precipitação na missão de Deus não funciona. Desde que mundo é mundo, Deus trabalha com processo. Ele não fez o mundo do dia para a noite, ele não fez tudo de uma vez. Ele fez passo a passo. O que ele fez foi tempo, processo. Provérbios, capítulo de número 3, Eclesiastes, capítulo de número 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem um tempo. Não precipite, não se precipite, não adiante aquilo que Deus ainda não mandou você correr. Não faça, vamos dizer assim, não tente correr enquanto você ainda não sabe andar. Não tente pular enquanto você ainda não tem os pés firmados. Sabe, a gente precisa também continuar a fazer aquilo que Deus mandou. Sabe, nesse mesmo capítulo vai ter um momento em que ele vai dizer: olha, a gente vai ter que voltar para a Judéia. E aí os discípulos olham para ele e dizem: Jesus, você foi quase apedrejado lá e você vai voltar mesmo assim? Ele diz: ei, o dia tem 12 horas. Aí eu fico imaginando os discípulos olhando para ele e falando: Jesus, o que isso tem a ver? Ele: calma, o dia tem 12 horas. De dia, o sol, a luz ilumina e então você não tropeça. Mas quando vem a noite, quando está de noite e você não consegue ver, obviamente você vai tropeçar. O que ele está dizendo é: eu sou a estrela da manhã, eu sou o sol, sem mim você tropeça. Ou seja, nós precisamos entender que nós também temos que ser a luz. Nós não somos a estrela da manhã, mas Ele nos chamou para ser luz, para ser sal da terra e luz do mundo.
Ou seja, sem Ele a gente não é luz, mas quando a gente tem Ele, é a nossa obrigação ser luz e denunciar o pecado. E além disso, ajudar com que as pessoas caminhem para o lugar certo. Essa é a nossa missão, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E o que também eu entendo é que, para viver milagres, nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo determinado. E tudo também tem um propósito estabelecido. Sabe, quando a gente vive processos doloridos ou processos difíceis, entenda, é Deus trabalhando. Quando a gente vê a história de Jó, e a gente vê Jó passando por tudo aquilo mesmo sendo justo, sabe, lá no final, a gente vai entender que não é apenas pra gente a história de Jó, mas era pro próprio Jó. Porque Jó era justo, Jó era honesto, Jó era reto, Jó se desviava do mal, mas Jó ainda não tinha conhecido a Deus de verdade. E o que ele diz para Deus quando Deus se revela através daquele redemoinho, se eu não me engano, daquele vento, e aí a voz do Senhor sai e começa a dizer: olha Jó, onde tu estavas? Onde você estava quando eu fiz o fundamento da terra? Sabe o que ele está dizendo? Ei, quem é você para me questionar? Então, aí Jó fala uma frase extraordinária que ele diz: olha Senhor, antes eu te conhecia só por ouvir, agora eu te conheço por vista. Sabe o que ele está dizendo? Eu agora sei quem tu és de verdade. Sabe, nós precisamos entender que sempre há um processo a ser vivido, e todo processo tem um porquê. Tem um tempo determinado e também tem um porquê. Às vezes a gente não vai entender de primeira, a gente às vezes não vai entender no final, a gente às vezes vai morrer sem entender, mas tem. Às vezes tem pessoas que estão nos observando e a gente nem percebe, e que através desse processo difícil que a gente está passando, a vida dessa pessoa vai ser renovada com Deus. Sabe o que ele vai dizer para os discípulos, também numa parte, ele vai dizer assim: olha, Lázaro morreu, só que ainda bem que eu não fui lá. Sabe, é alguém que Jesus ama, mas ele está dizendo: olha, ainda bem que eu não fui lá, porque vocês agora vão ver algo extraordinário e vocês vão crer ainda mais. Vocês vão crer ainda mais. Esse é um outro ponto que precisamos entender. Crer. Precisamos crer. Sabe, nem tudo a gente vai entender, mas uma coisa a gente precisa sempre: crer. Eu não estou entendendo, creia. Eu não sei o que está acontecendo, creia. Ah, mas eu preciso entender. Não, você não foi chamado para entender nada. Você foi chamado para ser fiel. Você não foi chamado para entender nada. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus. E isso é extraordinário quando a gente entende. Porque a nossa visão muda. A gente para de querer entender tudo para agora sim viver a vida que Deus quer pra gente. É difícil. Porque você vai ver na Bíblia Deus dizendo que se alguém bater na sua face, você vira outra. Se alguém te ofender, ora por ele. Se alguém te caluniar, seja feliz. Sabe, é difícil, irmão, entender o Evangelho, mas temos que crer que esse é o melhor jeito de viver a vida. E para finalizar, nós precisamos entender que haverá sacrifícios a ser feito. Sabe o que é extraordinário? É que nesse mesmo ponto, Jesus, ele vai até o sepulcro onde está Lázaro, e ele diz: olha, tira a pedra. Tira a pedra. Só que sabe o que é interessante? A palavra deixa específico que a pedra era grande, era difícil de ser removida. Mesmo assim, era necessário tirar a pedra. Por quê? Não sei, mas tinha que tirar. O óbvio é que Lázaro tinha que sair, então obviamente tinha que ser aberto. Só que eu entendo que o mesmo poder de Jesus para ressuscitar, o mesmo poder de Jesus poderia tirar a pedra. O que Deus está nos ensinando, o que Jesus está nos ensinando é que nem tudo se trata de sobrenatural. Às vezes depende apenas de posições nossas. Às vezes é apenas depender de posicionamento. Nem tudo é somente Deus. Nada é unilateral no reino de Deus. Tem coisas que sempre vamos precisar nos posicionar. E temos que entender isso. Haverá
haverá sacrifícios a ser feito, haverá coisas a se abrir mão, que em nome de Jesus que nós possamos abrir mão e viver algo extraordinário com Deus. Que nossa semana, irmão, possa ser dessa expectativa, esse resto de semana e essa próxima semana que virá, que a nossa expectativa seja essa, de se sacrificar pela obra de Deus, de